Se a gente pegar um texto sagrado milenar, sabe? E simplesmente trancar ele num cofre de um museu, atrás daquele vidro blindado, grosso, né? Isso. Com controle de umidade super rigoroso, onde, tipo, absolutamente ninguém possa tocar no material. Sim, aquela preservação máxima. Exato. Pela lógica da própria tradição que escreveu esse texto, ele acaba de deixar de ser sagrado. Nossa, é uma quebra total de expectativa, não é? Totalmente de queixo caído. Porque assim, a gente foi muito condicionado a tratar o passado como uma relíquia frágil, né? A nossa visão ocidental moderna é muito focada nessa preservação extrema, Pode crer. onde um texto histórico é visto quase como algo passivo, sabe? Que tem um valor ali intrínseco só pelo simples fato de ter sobrevivido à passagem do tempo. É uma perspectiva quase clínica, né? Sim, de laboratório mesmo. O objeto fica lá, parado, apenas para ser observado de longe, catalogado, ou talvez manuseado por alguns poucos especialistas usando aquelas luvas brancas de algodão, sabe? Aquela coisa super estéril. Exato. Mas bom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Imersão Profunda. É isso aí. A nossa missão hoje é investigar a mecânica real de como os textos sagrados interagem com a humanidade. E tem muita coisa interessante aí. Demais. E toda a base da nossa conversa de hoje vem de materiais de um curso muito fascinante chamado Buddhism Through Its Scriptures, ou o budismo através de suas escrituras. Um material riquíssimo, por sinal. Sim. E o grande objetivo aqui, para quem está ouvindo a gente, não é debater teologia ou validar dogmas religiosos. De jeito nenhum. Exato, exato. Acho que é crucial deixar muito claro, desde já, que a nossa abordagem hoje é estrutural, né? É mecânica. A gente não está aqui analisando essas escrituras a partir de uma ideia pré-concebida do que a gente acha que o budismo é. Sim, sem achismos. Sem achismos. A proposta é olhar para o fenômeno a partir da perspectiva interna dos próprios materiais. Ou seja, como eles enxergam a si mesmos. E o que me deixou, assim, chocado logo de cara foi justamente essa premissa central. Qual parte exatamente? A ideia de que, tipo, um texto que preserva as palavras do Buda não tem uma magia embutida ali no papel e na tinta, sabe? Ah, sim, com certeza. Ele só se torna uma escritura sagrada no momento exato em que ele colide com a realidade. Exato. Ele precisa dessa fricção. Sim, ele precisa, tipo, entrar no mundo e se tornar uma parte orgânica, quase biológica mesmo, da vida humana. E olha, essa distinção muda completamente o jogo. Se a gente pensar em como o meio acadêmico tradicional costuma estudar religião, o foco geral é sempre no que as pessoas fazem com as escrituras. Como assim com as escrituras? Tipo assim, os historiadores estudam como os textos são organizados em enormes cânones ao longo do século, sabe? Entendi. Como eles são divididos em categorias, como são arquivados numa biblioteca. É uma visão super administrativa da coisa. É uma visão de bibliotecário, né? Isso, bem por aí. Mas a provocação que o material traz pra gente é inverter essa lente. O que importa de fato não é como as escrituras são encontradas no mundo hoje, guardadinhas, mas sim o que essas escrituras fazem quando entram no mundo. Sabe? O foco sai totalmente da organização e vai para a ação. Para a utilidade prática da coisa. Exatamente. É a capacidade intrínseca que um texto tem de transformar radicalmente tudo aquilo que ele toca. Certo, então vamos desvendar isso um pouco mais. Vamos lá. Porque tem uma chave etimológica maravilhosa que vem lá da China e que ajuda muito a gente a visualizar esse conceito todo. A palavra sutra, né? É essa mesma. A palavra sutra, que é super comum quando a gente fala de textos budistas, ela compartilha o significado fundamental de fio. Fio. Pensa literalmente na linha física. Aquela linha usada num tear clássico para fabricar um tecido, sabe? Essa metáfora da tecelagem é talvez a ferramenta mais poderosa para a gente compreender essa filosofia toda. E eu achei genial. É brilhante. Imagina só um tear de madeira antigo. A gente tem a urdidura, que são aqueles fios verticais. Os que ficam bem esticados, né? Isso, os que ficam esticados e dão a estrutura base da peça. Na nossa analogia aqui, esses fios ininterruptos representam os ensinamentos originais, as palavras do próprio Buda. Certo. Mas fios esticados ali, sozinhos, não formam um tecido. De jeito nenhum. Eles não servem para vestir ninguém e não aquecem do frio.
Exato. Eles têm, assim, apenas potencial. É, só potencial puro. Isso mesmo. Para que algo realmente belo e útil surja dali, esses fios verticais precisam ser cruzados pela trama. Que seriam os fios horizontais. Exatamente, os fios horizontais. E na nossa metáfora, esses fios horizontais são as vidas complexas, super confusas, imperfeitas e variadas dos seres humanos. Nossa, isso é muito legal. É tipo, é como se as palavras do texto fossem apenas um código-fonte de computador puro, sabe? Uhum, perfeito. Ter o código mais brilhante do mundo salvo ali num pendrive, cara, não serve pra absolutamente nada. Não roda sozinho, né? Não roda. Sem a vida humana agindo, tipo, como o processador que vai rodar esse código na prática, ou sem as mãos humanas batendo o fio ali no tiar, tudo não passa de teoria flutuando num vácuo literário. Totalmente. A escritura exige essa participação ativa humana para receber a faísca de ignição dela. O que levanta um ponto, assim, fascinante sobre a nossa compreensão das ferramentas de interpretação, né? Como assim? É que, na maioria das tradições, quando a gente pensa em interpretar um texto religioso, a gente logo pensa em regras para gerenciar ou limitar o significado, sabe? Ah, sim, criar uma ortodoxia. Isso, definir direitinho o que é certo e o que é errado ler naquilo. Mas sob essa ótica da tecelagem que a gente está falando, os métodos interpretativos, na verdade, eles aumentam e multiplicam a diversidade. Olha, eu confesso que eu nunca tinha pensado por esse ângulo. É uma virada de chave. Total. Eu sempre encarei a interpretação como uma forma de colocar grades num texto, tipo, para que ninguém entenda a coisa do jeito errado. Como que ela pode aumentar a diversidade? Porque o objetivo aqui não é criar uma forma homogênea de pensar, todo mundo pensando igual. Tá. Pensa bem, se a escritura só ganha vida quando é tecida com a experiência humana, Certo. e se a gente considera que a experiência de um camponês lá no século X é radicalmente diferente da experiência de um executivo hoje em dia, Ah, faz todo sentido. então a diversidade de significados e de aplicações cresce infinitamente, sabe? A interpretação fornece a agulha e a linha para que cada pessoa amarre o texto à sua própria realidade, que é única. Caramba. A interpretação não é uma gaiola para prender o significado. Ela é o próprio ato de tecer novos padrões nesse tear da vida. Sensacional. E, bom, se esses fios metafóricos precisam ser tecidos no mundo físico de uma forma tão intensa assim, a pergunta mais óbvia que fica é: qual é a cara deles? Fisicamente falando, né? Como essas escrituras ocupam espaço na nossa dimensão física e tátil? Elas têm que ter uma forma, certo? E a resposta para isso é surpreendente justamente pelo impacto visual. Conta mais. Elas não entram no mundo como ideias etéreas ou como panfletos simples e baratos que se distribui na rua. Uhum. Elas entram como objetos físicos de um impacto, assim, majestoso. A gente está falando de manuscritos e livros concebidos com esforço de trabalho que beiram o inimaginável. Um trabalho artesanal absurdo. Absurdo. E sempre guiados por padrões estéticos elevadíssimos. O material do curso lista alguns exemplos históricos que revelam uma diversidade material de cair o queixo. As folhas de palmeira, por exemplo. Sim, eles mencionam essa tradição dos manuscritos em folha de palmeira. E eu acho que vale muito a pena detalhar para quem está ouvindo o que é isso. Com certeza, porque não é só ir ali na árvore e pegar uma folha. Exatamente, não é só pegar uma folha e sair escrevendo com uma caneta. Exige um processo químico orgânico de semanas. Tem que ferver, secar, depois polir com areia. Imagina o tempo que isso leva. É insano. E depois ainda tem que fazer as incisões das letras com estilete de metal e esfregar fuligem ali em cima para que a letra fique visível. É um trabalho verdadeiramente monumental. E tem mais. Eles também citam o famoso Sutra do Diamante, que é um dos livros impressos mais antigos do mundo, né? Uma preciosidade. E uns manuscritos lindíssimos da perfeição da sabedoria e do Sutra de Lótus. E olha, não é papel pardo que eles usam, não. Longe disso. Eles utilizam seda fina, tipo num azul profundo, quase como a cor do céu à noite, sabe? E caligrafias inteiras feitas com tinta de pó de ouro puro. É de arrepiar. E
Quando a gente analisa a materialidade desses objetos, a seda preciosa, esse ouro exaustivamente moído, o tempo incalculável que os artesãos dedicaram, Sim. fica muito evidente uma reverência física ali. Para quem produziu aquilo, algo vital estava desembarcando no plano terrestre. Nossa, sim. Eles estavam basicamente construindo uma sala VIP de altíssimo luxo para abrigar ideias. O texto era tratado como se fosse um hóspede da realeza que merecia a roupagem mais esplêndida possível. Mas olha só, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, na minha opinião. Por quê? Porque me parece haver uma contradição gigante aí. E eu acho que a gente precisa jogar isso na roda. Manda. Quando o grande público imagina a filosofia budista, a associação imediata e mais instintiva que vem na cabeça é com o desapego material, certo? Sim, é aquela imagem clássica, né? É. A imagem do monge com as suas vestes super simples, abrindo mão das posses terrenas, meditando na floresta. Uhum. Então, assim, por que envolver mensagens que ensinam a impermanência e o desapego espiritual em metros de seda luxuosamente cara e quilos de ouro puro? É uma ótima pergunta. O luxo material excessivo não bateria de frente com a própria mensagem do desapego? Olha, essa é uma provocação de ouro, sem nenhum trocadilho aqui. Pois é. É o primeiro instinto de quem analisa o assunto de fora, né? A gente logo pensa em hipocrisia. Sim, soa meio contraditório. Mas quando a gente conecta a materialidade com a pedagogia budista descrita no curso, a gente percebe que não tem hipocrisia nenhuma. O que tem é uma profunda inteligência psicológica. Sério? Como assim? O Buda e toda a tradição posterior usaram deliberadamente tanto a forma quanto o significado. A beleza estonteante daquele manuscrito tem uma função hiperpragmática, na verdade. Pragmática, em que sentido? Ela funciona como um chamariz sensorial irresistível para a mente humana. Ah, entendi. É como construir uma fachada arquitetônica deslumbrante num prédio que, obriga qualquer um que passa na rua a parar e olhar. Exatamente isso. É um convite tátil e visual, que acontece antes mesmo que a mente do leitor tente decifrar o conteúdo denso da filosofia ali dentro. A estética puxa a pessoa. Isso, o peso físico do livro e o brilho daquele ouro preparam a mente psicologicamente. Sabe? É quase como se o objeto sussurrasse assim, olha, presta atenção. O conceito invisível que mora dentro dessas páginas é tão raro, tão valioso e tão incomum quanto esse ouro que os seus dedos estão tocando agora. Caramba, que perspectiva incrível! É um choque de beleza, né? E esse choque derruba as defesas mais cínicas do nosso ego e abre as portas da percepção. E isso traz uma dimensão totalmente nova para a coisa. E os materiais também apontam que a imensa variação nesses formatos físicos não foi um tropeço da história, né? Como assim variação? Além das incontáveis línguas e alfabetos, a gente tem formatos muito diferentes. Tem aqueles grandes pergaminhos enrolados em madeira na China, tem os livros tibetanos, que são várias páginas empilhadas de forma solta. Sim, sim. Então, essa falta de padronização não foi uma falha em criar uma gráfica centralizada do budismo. Longe de ser um acidente histórico, essa diversidade física reflete a intenção primordial do Buda de atender às necessidades variadas de todas as pessoas que ele pretendia alcançar. Ah, claro. É uma abordagem cirúrgica, sabe? Se as pessoas são diferentes, o fio do ensinamento precisa ter espessuras, cores e formatos diferentes para ser tecido de forma eficiente em cada cultura. Faz todo sentido. Não havia nenhum interesse em impor um único molde, tipo uma linha de montagem. O foco era garantir que a sabedoria ressoasse com as inclinações naturais de quem estava recebendo a mensagem. Isso nos força a olhar até além do papel e da seda, né? Para onde mais a gente vai olhar? Para o ar. Porque a visão e o tato limitam muito o alcance de um texto, apenas para quem está ali perto, e que, acima de tudo, sabe ler. Ah, sim, a questão da alfabetização. Exato. Para conseguir entrar no mundo de uma forma avassaladora e imersiva de verdade, as escrituras se aproveitam de uma via expressa muito mais dinâmica.
O texto vira som. A dimensão sonora, sim. E aqui a materialidade cede espaço para a física das ondas sonoras. Uhum. As fontes detalham como a palavra sagrada entra de forma contundente no mundo humano quando os textos são entoados, sabe? Quando são cantados, murmurados e recitados em voz alta. Sim. E de uma maneira idêntica àquela enorme diversidade dos formatos dos livros físicos, tem uma pluralidade dramática na forma como o canto se manifesta vocalmente. A variação do som não é brincadeira. Não é? Muda absurdamente dependendo de onde a gente está no globo, das ramificações de pensamento e até da interpretação superpessoal de quem está ali cantando. Com certeza. E para ilustrar esse impacto, o curso propõe um exercício prático fantástico. Eu lembro desse exercício. Muito bom, né? Eles pedem para ouvir versões do Sutra do Coração entoadas em idiomas completamente desconhecidos para nós, focando especialmente em cânticos do budismo tibetano. Que tem aquele som super característico, né? Aquele som gutural inconfundível, bem grave e profundo. É. E o grande truque cognitivo por trás desse exercício é justamente retirar a ansiedade tradutória da nossa jogada mental. Como funciona isso na prática? É que, pensa assim, quando a gente ouve alguém falar no nosso próprio idioma, o nosso intelecto analítico é ativado instantaneamente. Automaticamente, né? A gente já quer entender frase, analisando a gramática e julgando se concorda ou não com o que acabou de ser dito. Fica aquela vozinha na cabeça julgando. Exato. Agora, ao focar em um idioma desconhecido, nós desativamos esse software analítico. A mente é liberada para vivenciar puramente a acústica. Nossa, sim. A vibração, o ressoar no peito, a capacidade visceral que a voz humana tem de gerar uma atmosfera no ambiente. É muito louco. A sensação é idêntica à experiência de ir a uma ópera de Wagner ou de Puccini, por exemplo. Excelente analogia. Porque, a maioria esmagadora das pessoas que estão ali na plateia não dominam alemão ou italiano erudito. Quase ninguém. Quase ninguém. Mas a falta de compreensão literal das palavras não estraga o espetáculo. Pelo contrário. Ela melhora. Ela amplifica a experiência estética. Como o cérebro meio que desiste de processar a sintaxe da frase, ele se rende à emoção crua. Ah, claro. A gente sente a urgência do ritmo, sente o desespero ou a paz do cantor batendo direto na nossa espinha dorsal, sabe? O meio sonoro se torna a mensagem completa. A intenção pura atropela o vocabulário. Essa comparação com a ópera é perfeita para entender o mecanismo por trás dos cânticos budistas. Porque vai no emocional. Totalmente emocional. Esse som altamente estilizado e incomum durante o canto sagrado tem uma missão psicológica super clara. Que é? Separar aquele momento do resto da vida banal. Pensa bem, o tom harmônico ou aqueles subgraves do canto tibetano diferem absurdamente do ruído utilitário que a gente consome o dia inteiro. Com certeza. Não é o tom de voz usado para discutir no trânsito, né? Não mesmo. Ou para negociar um prazo no trabalho ou pedir um café na padaria. Exige um outro estado mental. É isso. O som atípico alerta nosso sistema nervoso de que algo super especial está em andamento ali. O corpo entende que parou tudo. Exato. O ritmo, a batida, a respiração sincronizada dos monges criam um terreno fértil de ressonância. E o material conclui de maneira muito bonita que uma vez que esse ritmo e essa intenção encontram morada na nossa memória sensorial e auditiva... Os ensinamentos ganham espaço para crescer, certo? Isso mesmo. As emoções geradas ali são mantidas perto do coração, cultivadas e aos poucos se transmutam em atitudes cotidianas reais. É a prática de verdade. Quer o ensinamento tenha entrado pelos olhos absorvendo o brilho do ouro ou pelos ouvidos sentindo a percussão vocal, o objetivo de promover uma ação no mundo é alcançado com sucesso. Caramba! Olha, a nossa jornada de hoje foi um mergulho formidável. E já estamos nos encaminhando para o final. Passou rápido. Muito. Mas nós acompanhamos as engrenagens de como uma sabedoria milenar sobrevive de fato na prática. Vimos que a vitalidade de uma escritura exige que os fios originais das palavras rocem e se embaralhem de verdade no tear da nossa vida humana diária. A gente precisa tecer. Sempre. Observamos também
como o uso de materiais extremos como o ouro puro e folhas laboriosamente preparadas servem de isca magnética para essas nossas mentes tão distraídas. Mais que essencial, né? Vital. E, finalmente, mergulhamos no ritmo hipnótico dos cânticos que, olha, burlam o intelecto e entregam a mensagem direto na nossa emoção. Nada disso é mero detalhe estético ou enfeite bobo. Não, são tecnologias, pura simples. Tecnologias sofisticadíssimas de transformação pessoal e captura da atenção humana. Então, para fechar, o que tudo isso significa para nós hoje, na nossa vida prática? É a grande pergunta. Traz para a gente uma constatação de que a embalagem, a textura, o ritmo e o veículo pelos quais nós absorvemos qualquer conhecimento determinam pesadamente como esse conhecimento vai se instalar em nós. A forma entrega a compreensão, sabe? E construindo justamente sobre essa constatação da importância da matéria e do som, acho que cabe uma reflexão profunda para a gente pensar depois que essa nossa imersão de hoje acabar. Qual seria a provocação? É o seguinte: se a história comprova que a presença física pesada de um livro, feita com meses de suor e reverência, somada à vibração física intensa de vozes ressoando num templo, Sim. se tudo isso são motores vitais para que a sabedoria penetre e mude um ser humano de verdade, qual é o impacto da nossa dieta de informação atual? Nossa, pegou pesado agora. Porque pensa com a galera que está ouvindo. Nós passamos a reduzir sistematicamente todo o conhecimento da humanidade, seja o poema mais profundo, a tragédia mais complexa, ou o ensinamento religioso mais sagrado, a meros pixels pretos e idênticos. Rolando sem fim numa tela. Exato, rolando sem fim sobre um vidro liso e brilhante. Será que, nessa conveniência asséptica da era digital que a gente vive, nós não estamos perdendo silenciosamente todo o atrito e a textura que são necessários para que a informação deixe de ser só um dado oco na tela? E se torne uma sabedoria, de fato, né? Isso, uma sabedoria tecida na nossa realidade. É uma provocação espetacular e muito necessária. Retornando lá para o nosso tear do começo da conversa, se a informação crua é só aquele fio passivo esticado, a nossa grande responsabilidade diária talvez não seja apenas monitorar o que a gente lê, mas em qual tipo de tear estamos escolhendo bater esses fios, né? Exatamente. Será que a tela lisa do celular segura a trama de uma sabedoria milenar? Fica aí o questionamento. Fica mesmo. Bom, a gente espera que essa exploração através dos materiais tenha clareado as ideias de quem está ouvindo e principalmente tenha plantado algumas pulgas saudáveis atrás da orelha de todo mundo que esteve com a gente hoje. Com certeza plantou. Agradecemos demais pela companhia de vocês em mais essa imersão profunda. Até a próxima. Até mais.